Exercício 5.19. O eixo tubular, na figura A, é feito de uma liga de alumínio que se supõe tenha um diagrama elástico-plástico, como mostra a figura B. Determine o torque máximo que pode ser aplicado ao eixo sem provocar o escoamento do material e o torque máximo ou torque plástico que pode ser aplicado ao eixo. Qual deve ser a deformação por cisalhamento mínima ao raio externo para desenvolver um torque totalmente plástico? As figuras mostram o eixo com seus raios interno e externo, o torque ao qual está submetido e o diagrama tensão-deformação, onde a tensão elástica máxima é 20 MPa. De acordo com o gráfico, a tensão de escoamento é 20 MPa. Então, para a tensão elástica máxima, ou tensão de escoamento, que ocorre na borda, ou ponto mais distante do centro, de acordo com a equação conhecida e resolvendo para o torque, substituímos os valores com a tensão em Newton por metros quadrados, a distância c em metros e o momento polar de inércia com o raio interno descontado, uma vez que a seção é um anel. Então, resolvendo as contas e prestando atenção ao que ocorre com as unidades de medidas, temos que o torque é de 3,42 kN vezes metro, que pode ser aplicado sem provocar o escoamento do material. O comportamento perfeitamente plástico considera que a distribuição da tensão de cisalhamento seja constante e que o eixo continuará a torcer sem nenhum aumento no valor do torque. Esse torque é denominado torque plástico. A figura mostra a distribuição constante da tensão ao longo da área, desde o raio interno até o raio externo, ou seja, a distribuição de tensão de cisalhamento plástico, que no caso é 20 MPa. O torque plástico será calculado em toda a área da seção, através da integral de área, onde ρ é o raio, tal é a tensão e dA o elemento de área. dA é igual a 2πρ dρ. Assim, substituindo na integral, teremos agora 2π que sai do integrando, integral de área de tal, ρ ao quadrado dρ, onde tal é a tensão elástica, que é constante em toda a extensão do raio. Logo, o torque plástico é 2π tal, que saiu do integrando por se tratar de uma constante, integral de 0,03 metros até 0,05 metros, ou seja, raios interno e externo, ao ρ ao quadrado dρ. Como já sabemos, a integral de ρ ao quadrado dρ é ρ ao cubo sobre 3, onde trabalharemos os limites de integração. O que era constante está aqui. Voltando ao desenho, o que aconteceu é a análise da tensão constante agindo do raio interno ao raio externo em toda a circunferência, 2πρ. Isso define o torque plástico. Agora falta calcular. Da passagem anterior, colocando o 3 em evidência e substituindo os valores dos limites, atentando para as unidades de medidas, uma vez que a tensão foi representada em Newton por metros quadrados e as dimensões dos raios em metros, temos que o torque plástico é 4,1 kN vezes metro, o torque máximo que pode ser aplicado ao eixo. O tubo torna-se totalmente plástico quando a deformação por cisalhamento na parede interna se torna 0,286 vezes 10 elevado a menos 3 radianos, ou seja, quando a deformação elástica limite é atingida.
A deformação da parte externa do tubo é determinada proporcionalmente, ou seja, a deformação na borda está para o raio externo, 50 mm, assim como a deformação interna, que já conhecemos, está para o raio interno, 30 mm. Então, isolando a deformação em questão e resolvendo a conta, encontramos que a mesma vale 0,000477 radianos, ou 0,477 vezes 10 elevado a menos 3 radianos. A deformação mínima no raio externo que desenvolve um torque totalmente plástico. Observação: a distribuição de tensão de deformação por cisalhamento elástico, situação diferente da tratada no exercício. De acordo com a figura, no caso elástico, a tensão varia do centro para a borda, onde temos a tensão máxima de 20 MPa. Assim, para calcularmos a tensão na região interna, faremos por proporção, onde 20 MPa está para 50 mm, assim como a tensão desejada está para o raio interno, 30 mm. Encontramos o valor de 12 MPa. A distribuição da deformação por cisalhamento elástica. Para a análise elástica, a deformação na borda é máxima quando atinge 0,286 vezes 10 elevado a menos 3 radianos. A deformação interna será calculada por proporção, onde a deformação externa está para o raio externo, 50 mm, assim como a deformação interna está para o raio interno. Logo, o valor encontrado será de 0,172 vezes 10 elevado a menos 3 radianos.